Diz o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua, o podcast de todos vós nesta quadra natalícia. É Natal. Ninguém Morrem leva a criancinhas. Isso é Napalm. Morrem criancinhas. Morrem crianças. Não faz mal, morrem queimadinhas. Morrem camadinhas. E pronto, é assim. E então, Olha, como estamos? Não, eu estou com este ar jovial desta quadra de amor e alegria, mas na verdade é tudo mentira. Na verdade. Estou cansado, estou rabugento. E portanto é possível que tenhas que fazer isto tudo sozinho, okay. E que eu fico só aqui em posição fetal, okay. Ou então em posição fetal. O que é que te aconteceu? O que é que te aconteceu na vida? Nada de especial, estou cansado. Não, por acaso não tenho muito para onde me queixar. Estou apenas cansado, e acho que como estou na iminência de ir descansar alguns dias, custa mais começas a entrar metros, não é? Começas a entrar em descompressão, não é? Já não estás naquele stress da lufa-lufa do dia-a-dia. Mas pronto, eu estou-me a queixar para quê? Não tenho. És um privilegiado. É verdade. É verdade. Não estás na guerra, não estás. Tens doenças ainda. Não perdeste o Mundial. Não, portanto, está tudo bem, não é? Olha, vejo que estás de volta à capital. Estou, sim, senhor. À Bela da Buraca. Também. Estou de volta. Ao quarto da tua infância? É o quarto da tua infância? É o quarto da minha. Não, é o quarto a partir dos 17 anos. Ok. O outro também era na Buraca, que os meus pais mudaram de casa da Buraca para a Buraca. Devem ter sido as únicas pessoas a fazer isso. Mas o quarto onde eu nasci, não no quarto, né? Calma, sim. Nasci num hospital. A minha mãe não é dessas malucas. Mas depois mudámos para aqui. Aquele caso é subiram de vida. Não, neste caso é manteram-se de vida, não é? Sim. Mantiveram-se. Senão os patronos, as pessoas vêm já. Os patronos não, que esteja para toda a gente, vêm já a criticar. Aí o escritor não sabe falar, certo? Eu disse que estava cansado. Pois é. Como tal, aqui o sistema operativo não está a funcionar muito bem. Olha, vamos avançar. Já para os temas principais. Durante algum tempo tivemos uma crónica ainda ao Mundial. Hoje fechamos com finalmente o Mundial. Sim. Acabou. Acabou-se. Foi meio estranho porque dezembro não é um mês de futebol, quer dizer, é do Campeonato Nacional, mas mesmo assim normalmente para bastante, não é? Como para bastante, tem exatamente. Box Day, não é? Lá como é que tem Boxing Day. E também foi estranho porque durante 3 ou 4 episódios nós falámos de futebol. Obviamente não falámos em exclusivo de futebol, falámos de coisas além do futebol, não falámos de jogo, mas falámos mais do que é normal. Nós não falamos muito de futebol neste podcast. Sim. Certo? Ao contrário do que seria esperado de 2 homens exatamente. De meia idade. Sim, heterossexuais. Sim. Brancos, com barba. O branco ou negro já é diferente, já é indiferente. Sim, já é indiferente. Mas a orientação sexual pode influenciar um bocadinho se fala muito de futebol ou não. Não vamos estar aqui a mentir. Toda a gente fala de que foi uma grande final. Não sei se tu viste. Vi, por acaso. Gostaste? Gostei, foi emocionante. Foi em termos de jogo jogado, um espetáculo, mas foi... Com exceção daquele gol da Argentina, é uma jogada inacreditável. Já nem me... sim. Já sei, é o segundo, né? Acho que é o segundo, sim. Agora, o que é que há a destacar, além da emoção, da final, os penaltis, tudo isso, não é? Que é o casaquinho de malha que vestiram ao Messi no final. Não vi. Não viste? Ele levantou a taça que tinha tipo um chale preto, que parece que é uma vestimenta típica. E que é uma espécie de homenagem, não é? No entanto, eu vi o quê? Quando eu vi aquilo, não viste, tens que ver. Não vi. Não tens visto. Acho que não vi. Mas se meteres tipo Messi, fazem uma busca a levantar a taça, vais ver que ele está com um casaquinho Messi com coat. um style.
Não tem. Um Shile? É uma coisa preta. Basicamente, o que é que eu Messi. pensei quando vi aquilo? Isto foi a mãe dele, não é? Que pensou: olha, Lionel, filho, tu sabes que lá no deserto aquilo à noite arrefece um bocadinho, portanto vais levar o casaquinho que a mamãe te vai pôr aqui. Ok, já estou a Se há ver, uma sim. coisa que as mães têm em comum, e agora que eu tenho um filho percebo isso, acham sempre que os filhos vão ter frio. Sempre. Sim. É meio. Mas é aquela roupa de festival de verão que as influências usam, com o biquíni por baixo só, não é? Aquela transparência preta Sim. e depois com o Depois calçãozinho. viste melhor, sim, mas quando eu olhei só vi um casaquinho de malha, estás Sim, a ver? sim. Que casaquinho de malha que a tua mãe põe na mochila e tu chegas à escola e dizes: não vou usar isto. Pois, há aqui o gajo a pôr, lá o gajo. Assim. Não sei como é que se chamam estas pessoas que têm o turbante. Não é o turbante, é esta coisa. Pois o gajo que lhe está a pôr também tem um igual. Sim. Portanto é uma cena típica. Agora, Sim. o que eu achei graça, outra coisa que eu achei graça foi logo começaram logo as teorias da conspiração, porque disseram que só a França e a Argentina só chegaram à final porque o Qatar, o rei do Qatar, ou essa pessoa que tu disseste que tem uma Sim. coisa na cabeça, são donos do Paris Saint-Germain. E quem é que joga no Paris Saint-Germain? O Mbappé e o Messi. Pois é. E assim, é óbvio que é um bocado como a cena das vacinas. As farmacêuticas fazem muita merda e sim, mas fizeram uma vacina que protege as pessoas de morrerem. Sim, as duas coisas são verdade. E quando tu pensas, a FIFA é corrupta e o Qatar também, sim. No entanto, fazeres aquelas duas equipas chegar à final já é um bocadinho conspiração demais. Até Sim. porque tu viste os jogos, não é? Tipo, A Argentina teve muito ajudada, é um facto. Teve ali muitos penaltis muito duvidosos, na dúvida marcavam. Tiveram o quê? 5 penaltis, acho eu. 4 ou 5. E foi ajudada, mas acho que também é o sintoma de equipa grande, de ser o Sim. Messi, tal como acontece quando o Real Madrid vai jogar com uma equipa da segunda divisão, é normalmente favorecido, não é? Na dúvida. sim, mas se tu fores a ver Não sei se há uma conspiração para isso, não me parece. no mas- cômputo geral, não te choca que a Argentina tenha chegado à final com o Sim. futebol que jogou. Imagina, era mais estranho se ganhasse Marrocos. Hum. Não é? Se ganhasse Marrocos era tipo, há aqui qualquer coisa. Ou o Qatar mesmo. Sim. Mas sim, não me Agora, parece. Mas acho Uma coisa que é engraçada é como o Messi ganhou o Campeonato do Mundo e teve responsabilidade nisso, porque fez um bom Campeonato do Mundo, marcou vários golos, fez várias assistências, fez uma boa final. Sim. Começou-se logo a falar no dia seguinte logo, e nem foi em mesa de café, foi na BBC, tipo o GOAT, né? The Sim. Greatest of All Time. Uhum. Já não estava a falar não só no futebol, mas já em todos os desportos. E é um bocado, eu percebo que na euforia de teres ganho o Mundial e que na euforia de teres ganho o Mundial como ganhaste com aquela final, que se cometam alguns exageros. Mas é só porque é difícil comparar com outras épocas. Sim, E não dá, muito mais sim. com outros desportos. Muito mais com outros desportos. Mesmo dentro da mesma época, da mesma era, é muito difícil. Porque, por exemplo, como é que tu deixas sempre os guarda-redes e os defesas fora dessa discussão, não é? Sim. No melhor jogador. Portanto, tu não estás a discutir o melhor jogador, estás a discutir o melhor atacante, por norma, não é? Mas Mesmo é dentro... ou seja, são mais óbvios os momentos decisivos em que esse jogador Certo? participa. Sim. Não é? Mas, portanto, mesmo dentro da mesma era é difícil, porque os estilos de jogos são muito diferentes, é muito difícil comparar. Depois, as estatísticas contam ou não? Tipo, as estatísticas mundial e europeu é difícil, porque lá está, podes nascer num país que a gente falava na outra vez. O Haaland nunca há de ganhar um europeu ou um mundial, provavelmente, na Noruega, né? E não quer dizer que não seja o melhor, mas nunca vai ser considerado o melhor de sempre, porque nunca vai ganhar esses troféus. É a minha impressão ou a Zéia está a lamber a tua almofada? Tá. A tua almofada onde tu dormes? Sim, uma delas, sim. Tem duas. Ela às vezes dorme com a cabeça lá. Zaya, mas as pessoas estão a ver, Zaya. Uma coisa é dormir com a cabeça lá, outra coisa é lamber com aquela língua onde ela lambe a sua pássara e o seu rabo. Não tem. Não Não Tá tem tudo qualquer bem, tipo de problema, não é, Zaya? Sim. Não é? É muito linda. Sim, é difícil de comparar. E é difícil de comparar. Então, entre Obviamente, desportos é ridículo. Entre desportos é ridículo. Mas eu tive uma ideia que era, dava um excelente filme cómico ao jogo de computador. Imagina, todos os grandes atletas, Mike Tyson, Schumacher, Nadal ou Federer, e tinham que todos fazer desportos. Imagina, Nadal tinha que lutar boxe. O Tyson tinha que ir jogar ténis. Sim. Era capaz de dar uma comédia gira a um jogo de computador engraçado. Dava giro. Imagina o Mike Tyson a guiar um Fórmula 1. Yeah. Ele espatava-se logo na primeira curva. Mas aí lá está, aí estás a ver o melhor atleta.
E o melhor atleta claramente não é o Messi. Não é? Não. O Messi, se fosse para o boxe ou para o basquete, ou que estava lixado, por exemplo, o Ronaldo nisso, o Ronaldo provavelmente em qualquer desporto que optasse fazer, Sim, sim. seria bom. Sim, Não quer dizer que fosse dos melhores, mas seria bom. Porque tem uma estrutura física mais coisa e trabalhou, vê-se que é um gajo mais de trabalho em termos físicos, é mais atleta. Portanto, é difícil fazer essa comparação. Agora, em termos de longevidade e genialidade, talvez seja o melhor de sempre. Eu não sei, eu não vi jogar Pelé, não vi jogar Maradona. Sim, não... mas também é difícil de comparar. A questão é fixe, é bom, é um gajo bom, é um gajo. Se calhar o que melhor fez de sempre até coisas foi o incríveis. Ronaldinho Gaúcho, percebes? Só que só foi o melhor de sempre numa época. Sim, ou duas. numa época, exatamente. Mas se calhar no pico, Sim. no pico dos picos, se calhar foi até o gajo, ou o fenómeno. Mas é muito humano esta coisa de comparação, não é? Tu vais a Badajoz, nem é preciso ir a Nova Iorque, vais a Badajoz e começas, mas aqui lá na minha terra, aqui os gajos têm isto, mas lá na minha terra tem não sei quê. Sim. Há sempre, o ser humano é muito, tem muita inclinação para fazer, comparar tudo. Sim, até para o negativo, és o primeiro a criticar aquilo que é teu, mas depois também és o primeiro a exacerbar as qualidades que não são assim tão boas. Agora, eu acho que, ou seja, acho que é bonito ele ter ganho um Mundial e a Argentina ter ganho um Mundial. Aquilo representa. É um gajo que fica bem entregue. Ou seja, é um gajo que tu dizes, olha, este gajo mereceu ganhar o Mundial. Yeah. Agora, é engraçado, é o ódio que isso gera. Sim. Ao ponto de, e às vezes um bocadinho passive-aggressive. Então vi um post que era um pouco aquilo que nós falámos no programa passado. Para quem não é patrão não ouviu, mas falámos muito sobre a questão da idolatria do futebol e dos ódios. Que era uma notícia dada pelo Diário Notícias e depois foi dada por outros meios, em que um post do Messi passou a ser o post com mais likes de sempre do Instagram, ultrapassando um post do Cristiano Ronaldo e outro sobre um ovo, que eu não tive paciência de ir ver, mas... Sim, era não sei só, o acho que é. era só mesmo um post para... Vamos fazer este post ser o post com mais likes do mundo, era uma coisa assim. E sobre esse texto do DN, que obviamente é engraçado, é um fait divers, ok, ele tem o post com mais likes, não tem nada a ver com o desporto, não tem nada a ver com os feitos dele, é apenas uma questão extra. E veio logo um gajo dizer, o DN também está a favor do anão argentino. Sim. E eu pensei, porque este gajo depois fui ver, é um claro fã do Ronaldo. E eu pensei, mas tu para seres fã de uma coisa precisas de odiar outra? Pois, sim. Não é? Acho só estranho. Parece que as pessoas não... Há poucas pessoas que dizem assim, malta, a sorte a nossa que vimos dois dos melhores de sempre a jogar durante tantos anos. E pronto. E sorte a nossa em que um deles até jogou na nossa seleção e ajudou-nos a ganhar um europeu, não é? Para quem gosta de futebol, sorte a nossa que deu para ver isso e ainda por cima durante tanto tempo, nenhum acabou a carreira muito cedo com lesões, como aconteceu com outros gajos que tinham um futuro pela frente, não é? Como o Ronaldo, o original. E como outros gajos que se foram para as churrascadas e para a picanha, como o Ronaldinho Gaúcho, que cagaram na bola. E, portanto, acho que não percebo essa rivalidade. Acho que é gente com alguns problemas. E que precisa de projetar nos outros, a vitória nos outros e no preferido deles, que é para se sentir um bocadinho melhor com eles. Ou a inveja, né? Que os outros geram. O Ronaldo gera muita inveja, né? E ainda por cima o povo português é um povo que gosta de invejar. E quando vemos um dos nossos a atingir tão altos patamares, há sempre inveja associada. Então projetam-se no outro para dizer ganhámos-te. Sim. Mas também existe depois, eu acho que se exacerba um bocado essa questão da inveja. Ou seja, as pessoas, agora são todos uns invejosos. Não, a maioria das pessoas não são uns invejosos. Eu não acho que a maioria das pessoas... é invejosa. A maioria das pessoas é muito invejosa. Sim, pode ser, mas a questão é, em relação ao Ronaldo, não é? Depende também do que é a tua vida. Aquilo que as pessoas podem invejar, se calhar, é ser rico e ser conhecido. Eu, por exemplo... E os homens não conseguem suportar um gajo que todas as gajas o querem comer. Mas todas as gajas querem comer o Ronaldo? Sim. Mesmo as que não querem, comiam. Só para dizer que sim. Mas a questão, eu vou dizer uma coisa que é... Estamos a falar, não estou a falar de 100%. Ter o dinheiro dele... Há umas lésbicas. Compreendo. E há lésbicas que... E mesmo as lésbicas iam para a cama com ele só para comer o Ronaldo. Mas eu compreendo, ok, o dinheiro é uma coisa muito apelativa, tu podes querer ter o dinheiro dele. Mas tipo, eu não queria ser o Cristiano Ronaldo. Eu também não. De todo? Não, de todo? Não, zero. Zero. Mas há essa inveja. Tanto tu vês o ódio que é destilado ao Cristiano Ronaldo, normalmente é de homens. Sim, mas por exemplo, eu vejo isso, eu não invejo, ou seja, eu não consigo invejar o Cristiano Ronaldo. Tipo, celebro, acho
nas coisas que eu aprecio nele, sabe? Pá, que fixe que o gajo conseguiu tantas coisas, que fixe que ele fez uma coisa que gosta, tudo isso. Pá, repara, não estou aqui a tentar ser o bonzinho, mas tipo, não consigo invejá-lo, não consigo perceber essa cena de invejar os feitos dele. Não... É uma As merda pessoas que, invejam pelo menos- muito a fama e o dinheiro, não é? Foda-se. E o que isso traz. Sim. Invejam um bocado isso. Mas sim, não dá. Pá, imagina, ser o Cristiano Ronaldo durante uma semana só para experimentar, pode ser giro. Mas mais que isso Sim, deve ser sim. horrível. Mas também nele foi gradual, não é? Se tu trocasses com ele, era um choque gigante Sim. no teu estilo de vida. O dele foi gradual, foi ficando conhecido, foi ficando cada vez mais. Aprendeu a lidar com isso. Não sei se lhe fará confusão ou não, ou se ele até gosta. Há personalidades que adoram esse tipo de idolatria. Há outros que Pois. dão em malucos e se suicidam, não é? Sem isso, mas pronto. Mas olha, havia para fecharmos também aqui o tema do Mundial, havia um artigo do New York Times no outro dia que dizia o Mundial que mudou o futebol. E eu até fui ler e pensava que eles estavam a falar em relação ao jogo jogado. Sim. E não, mudou o futebol enquanto negócio da FIFA. Sim. E achei interessante porque eles falam de tudo aquilo que se falou imenso antes do Mundial, ali, mesmo nos primeiros dias, direitos humanos, as polémicas logo no início com o álcool, com a questão dos jornalistas que foram perseguidos aos adeptos porque usaram bandeiras do arco-íris, tudo isso, lembras-te no início, falou-se um bocado disso. Isso foi tudo varrido. Sim. À medida que os jogos foram sendo jogados, com a final então desapareceu. Eu vi várias pessoas a dizerem: eu não vi o Mundial, mas fui espreitar a final. Estás a ver? Yeah. Pois, não, isso é ridículo. Ou viste ou não viste. Sim. E então esta ideia, ou seja, de realmente tudo sucumbe ao futebol. Ou seja, ao futebol e especialmente ao futebol, este futebol de espetáculo. E então eu ouvi esta frase que dizia assim: a dignidade humana não pode sucumbir à fábrica de comoção, da comoção coletiva, através da instrumentalização da felicidade. Ou seja, aquilo que se falou no início, não é? A dignidade humana não pode sucumbir a esta fábrica, a este sentimento de comoção coletiva, não é? Todos nós falamos aliás, nós ocupámos mais minutos a falar disto do que provavelmente no ano todo a falar de futebol. E realmente há uma instrumentalização da felicidade, aquilo que nós dissemos, que se diz muito do futebol ser o ópio do povo. Sabes quem é que disse esta frase? Já soube, mas não me estou a lembrar. O Mamadou Ba. O Mamadou Ba? Não. Sim. Juro-te, escreveu numa cena dele. O Mamadou Ba disse esta frase. Mas não é dele originalmente. Não é dele originalmente? É pá, isso já tem anos. Eu disse isso há 30 anos. A dignidade humana não pode sucumbir à fábrica do isso. Pensei que era o futebol ser o ópio do povo. Não. Esta frase. Ok, estava a ver. E sempre que nós falamos aqui do Mamadou Ba, temos sempre alguns comentários de ódio. Ele gera mais ódio. É sempre o mesmo. Gera mais ódio do que o Lionel Messi ou do que o Cristiano Ronaldo. E o que ele diz é absolutamente verdade. A dignidade humana não devia sucumbir a este fenómeno de fabricação da comoção. Nós sabemos que isto é temporário, é momentâneo, é uma paixão. No entanto, é inevitável, sucumbe sempre. Sim. Para a maioria das pessoas sucumbe. Sim, e aqui se prova que os ativistas das redes sociais e os moralistas das redes sociais cansam-se muito rapidamente. Têm muito pouca resistência, não é? Ou seja, não conseguem durante o mês, conseguiram ali no início do Mundial, há uns dias do Mundial, levantar a bandeira do moralismo e de coisas, isto é uma vergonha. Depois durou ali o início do jogo e depois cansaram-se, ou viram que já não vão ter os mesmos likes e desistiram. Ou foram avassalados pela torrente de notícias sobre o Mundial e imagens de jogos e a novela do Ronaldo. Também pode ser isso. Não sei, eu acho que foi tipo, olha, já sinalizei aqui a minha virtude, tive os meus likes, agora vai começar a descer, vou ver outro sítio para me indignar. Não estou a dizer toda a gente, acho que há gente verdadeiramente indignada com isso, e acho que indignados estamos todos, não é? Mas depois andar a espalhar virtude nas redes sociais é outra história. Mas sim, mas aquilo que eu te enviei que era foi o Mundial com menos mortes e menos assaltos e menos problemas, e portanto a culpa era dos gays. A conclusão que a culpa era dos gays. Um mimo que estava. A culpa também... Lá está a diferença entre relação e causalidade. Não é? Correlação e causalidade. Mas falámos disso no último programa, que era a questão de não haver álcool, mas também de ser um Estado provavelmente mais policiado, não é? Mas era exatamente isso que ninguém quer ser preso no Qatar, provavelmente. Exatamente. Mas era exatamente isso que o New York Times falava. Se bem que não deve ser violado na prisão no Qatar, não é? Nesses países muçulmanos. Então não és. Se calhar não és. Não sempre de mão dada na rua. Não, porque é pecado, o sexo anal é muito tu achas pecado, que não... Claro, mas não há homossexualidade entre os muçulmanos, é isso que estás a dizer. Não pode haver, é crime.
Claro, está bem, mas a sodomia Portanto, para os cristãos também. O gajo que viola o gajo na prisão também se calhar está sujeito a apanhar a pena de morte e prefere não fazer. Não sei. Sabes que eles levam muito mais a sério. Os cristãos é tipo, não há sexo antes do casamento. Não, que não há, com as primas e com tudo. Eles levam muito mais a sério isso. É para arrebentar, arrebentam. É verdade. Mas dizia então que nesse artigo do New York Times, o que dizia que o que afirmava que o futebol tinha mudado neste aspecto, que como o Mundial foi um Mundial de sucesso, não só em termos económicos, porque no ciclo de 4 anos a FIFA fez 7,5 mil milhões de dólares. Eles funcionam em ciclos, não é? Entre mundiais. Foi um dos mais com mais sucesso de sempre. E eles perceberam uma coisa que é: não só lhes é mais fácil fazer os mundiais nestes países, porque estão muito mais dispostos a aceitar as regras da FIFA, porque querem mesmo fazer o mundial, não é? Portanto, e a FIFA tem uma série de... é muito tirânica e muito felina nas suas exigências, não é? É assim. Como perceberam que a polémica compensa. Sim. Compensa, ou seja, compensa a polémica, não consegue prejudicar tanto o sucesso do evento, seja o sucesso desportivo, seja o sucesso económico, e no deve e no haver, o Qatar ficou a ganhar com isto. Pois, eu não sei o que é que eles ganham. Um país que faz um Mundial, que gasta 200 mil milhões, o que é que eles, qual é o retorno deles? Sports washing. Pois, é lavar... A imagem do país. Tiveram lá imensos visitantes, e o exemplo disso é que já se fala que o Mundial 2030... Pois, a Arábia Saudita, né? Que se queria entregar ao Uruguai e Argentina, porque faz 100 anos do primeiro Mundial, e portanto o primeiro foi na Uruguai, fazia sentido que fosse na América do Sul, que vão entregar à Arábia Saudita, porque os saudis já estão a investir, já compraram no Newcastle, já investiram na Fórmula 1, acho que há uma prova de golfe, de golfe não percebo nada, mas uma merda qualquer de golfe que eles também compraram, e interessa à FIFA porque é um investimento de base. Os estádios são todos construídos de base, ou seja, há sempre mais dinheiro a ganhar e a fazer, estás a perceber? Há mais despesa. E nesse aspecto compensa. E é engraçado porque depois disto tudo, não é? Houve agora aquela história da vice-presidente do Parlamento Europeu que foi presa com malas de dinheiro. Viste isso? Vi por alto, mas não vi bem a notícia. Basicamente estava a interceder junto do Parlamento Europeu a favor do Qatar. E o que é que o Parlamento Europeu fez? Cortou a entrada a representantes, basicamente a lobistas, do Qatar. E o Qatar já disse: fazem isso, nós cortamos o abastecimento de gás à União Europeia. Pois. E no meio disto tudo, isto continua a acontecer, mas o que é que se fala? Ronaldo e Messi. Mbappé, grande final do Mundial. Ou seja, compensa. A fábrica de comoção coletiva funciona. Pois funciona, claro que funciona. E por um lado ainda bem, não é? Que andamos todos distraídos. Senão andávamos aí ainda piores do que o que andamos. Se não houvesse essa fábrica de comoção, olha as depressões que eram. Eram maiores ainda. Não sei se eram, mas... porque é uma distração, não é? Isto é um paliativo. É tu querer curares sida no rabo com uma aspirina, não é? Sim. É um placebo. Mas olha, quem é que estava lá na cabine VIP na final? Que eu até te mandei um... Foste tu ou eu? Não, fui eu que te mandei. Estava quem? O Elon Musk com o cunhado do Trump. Sim. Estavam lá os dois. Parecia uma daquelas duplas de vilões de filmes de James Bond, não é? Tem cara disso. Eles têm uma cara. Sim, o Elon Musk tem mesmo cara de vilão de James Bond. Tem. E as pausas que ele faz e a forma como ele fala, e olha, e o riso dele tem assim mesmo. Agora, teve graça, porque também já falámos disso, que é, ele fez aquela apuramento da opinião pública no Twitter, se ele devia sair ou não de CEO, e a maioria das pessoas disseram que sim, quase 60%. Sim. E ele agora diz que vai sair assim que encontrar alguém foolish enough para ficar com o cargo. Quem é que já se candidatou? Snoop Dogg perguntou se devia ou não ser o CEO do Twitter, e 80% das pessoas disseram que sim. Sim. E a poll do Elon Musk teve 15 milhões de votos, acho eu. A do Snoop Dogg teve menos. 15 milhões. Mas agora já viste os likes face ao número de votos? Isto de certeza que foram os bots e não sei o que. Ele, interessante, pois. E ele depois disse que ia refazer a coisa, porque tinha muita gente e tinha demasiadas opções. E um bocado labrego. Muito bem, olha, nas últimas semanas
toda a gente falou de duas coisas. Que o Costa chamou betos que guincham, ou queques que guincham, à Iniciativa Liberal. Foi das coisas que mais falou da entrevista, quando havia coisas mais importantes, como o facto de não haver reformas estruturais ou coisas do género, mas pronto, foi isso que se falou, os queques que guincham, sendo que ele, o António Costa, é da buraca, não é? Tipo... Sim, claro. Sim, aliás, a maioria dos políticos pode realmente chamar queques e betos uns aos outros, porque não vêm todos dos mesmos colégios e das mesmas zonas. As cheias geraram outra vez aquele velho debate. Aqui pode-se mesmo dizer a divisão das águas, não é? Entre isto são as alterações climáticas ou alterações climáticas. Em 67 também houve cheias assim. Sim. Ou seja, como se as duas coisas não pudessem acontecer, que é sim há cheias em Lisboa e sim há alterações climáticas. E até sim estas cheias não têm a ver com as alterações climáticas. Por exemplo. Não sei, isso não sei nem. Sim, até podem ter. Não sei se... Tipo, não é um evento que decide se há alterações climáticas ou não, não é? É um registro histórico ao longo de milhares de anos que prova isso. Que há mais fenómenos, há fenómenos intensos mais frequentes e com mais intensidade, isso é verdade. Mas não é um evento separado, não é prova de nada. Exatamente. Mas pronto, não sei se aconteceu aí na casa dos teus pais, está tudo bem? Está tudo bem, isto também é um terceiro andar, um segundo, ou lá o que é, e esta zona não inunda porque há bom escoamento aqui, percebes? Porque a rede de esgoto é muito boa, que é para traficar a droga, portanto está tudo desentupido. E apenas uma nota, porque parece, uma curiosidade, parece que é coisa de atores fingir que são agredidos por várias pessoas. Tinha acontecido aqui, julgo que foi o ano passado, até falámos nisso, o Jussie Smollett, que tinha fingido que tinha sido atacado por homens brancos, um ataque racista, como depois que lhe tinham posto uma corda ao pescoço a simular os linchamentos, e depois descobriu-se que ele tinha pago a vários nigerianos para lhe baterem. Sim. E agora aconteceu com um ator brasileiro, que acho que é o Tiago Rodrigues, acho que é Rodrigues que se chama. Português, Tiago Português. Ele é português? É português, está no Brasil, sim. Mas o nome dele estava escrito com TH. Não, mas ele é português, acho eu. É? Tenho ideia que sim, por isso é que foi... Como é que ele se chama? Ou então se calhar não. Vai lá, se for com TH. Que caiu... Não. Lima de Azevedo Rodrigues. Sim, isso não quer dizer nada. Não, mas é brasileiro. Okay. Mas eu tinha ideia que o gajo era... Que a primeira notícia tinha sido a dizer que era português. Mas pronto, agora parecemos as gajas a contar histórias que começam a falar de uma coisa que não tem nada a ver com o punchline da história. Basicamente o gajo estava numa festa, saiu ali no Baixo Gávea, aquilo, eu estive a ver as imagens, aquilo era ao lado de onde eu morava. Tropeçou ou tentou fazer equilíbrio num ferro, uma feirinha que existe lá de antiguidades. Tropeçou, bateu com a cabeça e foi à polícia dizer que tinha sido atacado por 5 gajos. Agora, é curioso porque depois eu estive a ler aquilo e ele diz, as coisas tomaram uma proporção. Eu não disse isso, o que eu disse é que me senti como se me tivessem levado porrada de 5 pessoas. E que as pessoas depois pegaram naquela história e fizeram uma coisa que não era. Mas a própria agente dele veio dizer, a agente dele, que imagino que deve ter falado com ele, não é? Veio dizer que veio confirmar a história, não é? E depois a namorada veio pôr, mano, é fodido um gajo ter ex-namoradas, veio dizer, pois, contigo já sabia que isto era mentira, não? Mas se confirmar isso, e parece que sim, porque, escuta, tu ou não te lembras o que é que te aconteceu, caíste e bateste com a cabeça, ou então lembras-te que não levaste uma tareia de 5 gajos e que foste assaltado, não é? Sim. E é uma analogia um bocadinho. Como é que se sente? Vais ao médico, como é que se sente? Ui, se tivesse lá uma tareia de 5 gajos agora. Sim, 5, não é? Foi 5, não é? Sim. Ui, eu sinto como, olha, tivesse estado num gangbang com 5 nigerianos. Agora é que eu me sinto aqui, estou todo assadinho. Parece que levei uma tareia, não é? Mas pronto. Sim. E pronto, e dá má fama ao Rio de Janeiro. É verdade que podias ter assaltado e levar porrada, mas não foi o caso. Mas isso é uma cena, será que isto é uma cena de atores? Ou seja, a carência de atenção é tanta que tens que inventar este tipo de histórias? É provável. O outro tinha uma agenda, não é? Quando ele faz isso. Sim. Não é? O outro. Este agarrou a oportunidade. Este foi só. O outro foi de propósito, que era para conseguir cenas. Isto aqui foi tipo, não sei, ou foi a vergonha de ter caído e tive que inventar essa história. Tipo no hospital. Mas não, porque ele foi à polícia, não é? Foi ao hospital e à polícia. Porque é diferente se for no hospital e tipo o gajo, não quis dizer que estava bêbado e mentiu e dizer que foi levado por 5. E depois tomou proporções, saiu dali a história. E também é diferente. Agora, se ele foi à polícia fazer queixa de ter sido agredido, aí já é otário nível máximo, não é?
porque a polícia tem mais que fazer. Não, ou seja, eu não sei se ele foi à polícia ou se estava um polícia no hospital. Pode acontecer. Pois. Agora, seja como for, chega a um ponto em que tens que parar de Tens que parar mentir. a mentira. Mas imagina que ele disse isso à enfermeira. A enfermeira era toda gira. E ele, estou aqui, pronto, fui assaltado por 5 gajos. Ela, só ficou assim, não. Ai, ainda lhes dei porrada. E depois ela chamou a polícia. E ele, pois, foi 5 gajos. E entretanto a coisa escalou. E começou por uma coisa inocente, só meio tipo. Ok, pode ser, se calhar é isso. De um gajo num tretas e não é assim tão grave quanto isso. Apesar de depois ter escalado, né? Quando vem a polícia, chamavas o polícia à parte e olha, eu caí. Está bem. Mas não me estraga aqui o esquema. Sim. Que eu quero ver se é como. Se bem que ele é ator de novelas, não precisa dessas histórias para comer ninguém, provavelmente. É verdade. Mas adiante, estamos à beira do Natal. Uma quadra que eu sei que te comove e entusiasma. Sim. Sei que, especialmente as compras, que é uma coisa que tu ficas não faço. Adoras ir às compras, adoras, não é? Tipo, nem faço. Sou capaz de ir, imagina, no sábado, dia 24, às 6 da tarde, ali num tirinho ao Alegre, comprar 2 prendas e está feito. Sim. Eu também, nós já falámos aqui várias vezes disto, porque já há algum tempo que fazemos este podcast e que já fizemos vários especiais de Natal, e já há algum tempo que eu reduzi ao máximo as prendas, portanto é família muito, muito próxima, especialmente crianças, são as crianças, portanto é sobrinhos, agora o meu filho, e um teto. Decidimos pôr um teto de um valor... 50 mil euros, não é? Exatamente. Porque sim, porque é uma estupidez um gajo estar a gastar tanto dinheiro e papel e plástico e não sei o quê, e porque também é uma questão de o mundo não está numa situação muito boa, mesmo que tivesse. Há muita tendência de tu começares a sentir-te pressionado, mesmo que não queiras, mesmo que não acredites que o Natal é, mas depois vais e compras e dizes, mas tipo, se calhar devia comprar mais alguma coisa, porque depois vão-me comprar mais alguma coisa, e de repente torna-se uma espécie de um festim de presentes, e não é muito fixe, especialmente com as crianças. Já tive em Natais desses que é, começas a ver os putos a abrir um presente atrás do outro e já não ligam a nada. Eu acho que aí é oferecer o máximo. É estranho. Porque eles já vão ter uma vida muito difícil. Então vão ter muitas desilusões na vida. Então se tiverem aquela... Mas é assim, vão ter mais desilusões porque estás a criar um cretino. Não, eu recebi muitas prendas no Natal, tinha muitos tios. Exatamente, era o que eu estava a dizer. Sim. E não me tornei. Às vezes é pior se ofereces uma, mas foi muito cara. Ou se só ofereces bens materiais e não ofereces mais nada. Olha, eu queria oferecer uma bola saltitona ao meu filho. Porque sou preguiçoso, não é por nenhuma questão ambiental. Primeiro, a malta que é toda ambientalista, não compro prendas para ninguém, porque acho que não querem, não é? A roupa tem que ser usada, essas coisas. Vou buscar aqui uns ténis rotos e ofereço isso. E porque sou preguiçoso e porque nunca fui muito habituado a dar a prendas, tipo, entre amigos não costumamos dar, a família mesmo mais próxima, os meus pais, e mesmo assim, os meus pais, isso é uma coisa mais recente, não era uma coisa que eu fazia muito. Eu dou a fui Azaia também, e compro um presente para a Azaia. Olha, eu ao meu filho quero oferecer uma bola saltitona. Ao menos ele é um gajo simples, não precisa de muitas coisas, porque ele descobriu uma borrachinha aqui em casa que é tipo uma bola e adora tirar a borrachinha e ver aquilo a saltar. Eu pensei, olha, vou-lhe oferecer uma bola saltitona. Eu já procurei e ainda não encontrei. Não sei onde é que se vendem bolas saltitonas. Não sei também. Mas é um presente simples e que o vai divertir imenso. Não é? Sim, e que vai partir coisas aí em casa. Vai partir coisas e causar discussão. As minhas compras foi do género, preciso de almoçar, estava fora de casa, vou ali nos Tantas Amoreiras, que lá é um sítio que eu queria ir comer uns baus, sabes, aquelas as sandes asiáticas, não é? Sim. E pensei, já que estou aqui, faço já isto. E foi tipo numa hora, nem uma hora se calhar, uma hora com o almoço. Sim. Foi a despachar, entrei de 1 ou 2 sítios tal, e mesmo assim, já me estava a estressar. Tipo, há uma energia no ar nestes centros comerciais, nas lojas, que eu não curto nada. Tipo, e filas, e as pessoas estão tensas, e depois estava um gajo na livraria, estava um gajo a discutir, a dizer, a minha encomenda não sei o que mais. E é tipo, houve uma altura que abandonei, e faltava uma coisa e disse, caguei, não vou estar aqui a comprar mais merdas. Não, é mesmo uma energia que eu não curto. Portanto, quando tu fores sábado, tu já vais a uma hora aqui que já não há ninguém, é isso? Às 6 da tarde. Sim. É lindo. Mas para descobrir ou isso... estão lá os desesperados? Não está ninguém. Está completamente vazio. Está completamente vazio. Das últimas 2 vezes, ou 3, na pandemia não fui, não. Mas foi assim. Foi tipo 4 da tarde, 6 da tarde, estava vazio. Estava uma maravilha. E
Porque eu é só as filas, não tenho. Eu nunca tive numa loja meia hora para entrar ou meia hora para pagar. Porra, em nenhuma isso é loja. Isso é absurdo. Em nenhuma loja. Então quando eu vejo aquelas filas, pá, não vou comprar. Olha, depois compro-te a prenda. Depois de Natal, toma dinheiro, dá-me o teu sim. MBA, toma, leva, compra depois tu para ti. Dá-me o teu MBA, é muito bom. Ainda é Sim. melhor porque não tens que ir de sujar as mãos com dinheiro nem nada. Sim. Nem comprar nem envelopes. Né? Como dizia o Mitch Hedberg, um humorista que já morreu, que ele tinha uma piada que era tipo o gift, tipo o cheque FNAC, que era o maior desperdício de sempre. Que era a melhor prenda, porque tu pegas em dinheiro, que é o cheque universal, e tornas aquele dinheiro só bom num sítio, que é só naquela loja. Estás a tentar ditar onde é que eu devo fazer as minhas compras. É um bocado aquela cena de tu dizeres aos pobrezinhos: eu dou-te dinheiro, mas tem que ser para comeres. Vais ali comigo à pastelaria, não é? Tipo, tens que gastar em cultura. Tens que gastar em cultura. Porque oferecer dinheiro fica mal. Então ofereço um cheque FNAC. É a mesma merda. É a mesma merda. Sim. Ainda estás a gastar dinheiro porque ou seja, não estás a gastar dinheiro, mas estás a contribuir para mais papel inútil, não é? Ou mais uma despesa porque alguém gastou dinheiro a fazer aquele cheque. É absurdo. Sim. Olha, isso mais vale aqueles pacotes de coisas que as pessoas, tipo de experiências ou assim, que se calhar tu não ias gastar aí e aí está-te a obrigar a gastar naquela coisa que até é uma coisa que tu vais gostar. Aí percebo mais. Agora, tipo uma massagem com happy ending. Sim, uma lingam, massagem lingam. Lingam é aquela que te mete o dedo no rabo? Não, acho que a lingam metem no genital. Não sei se metem o dedo no rabo ou não. Se calhar faz parte. Isso é o prostate milking, acho eu. Prostate milking. Sim. Prostate milking. Isso parece mesmo um produto. Tu vais no supermercado e tens leite de arroz, leite de amêndoa, prostate milking. Agora já não se pode chamar leite, não é? Tipo, é bebida. Bebida de... Acho que sim. isso foi o lobby da indústria de leite de vaca. Foi, pois. Mas olha, para quem quiser saber mais sobre o Natal, ouçam o especial para patronos, que vamos falar do Natal medieval. E é apenas em homenagem àquelas pessoas que pensam: ia foda-se, Natal grande seca, que é... Na Idade Média, se calhar era pior o Natal. Portanto, estamos aqui sempre a tentar dar perspectiva. Sim. E no especial de Natal, que é duplamente especial, porque é o especial patronos e é o especial Natal, vamos falar do Natal medieval. Isto é só al, tudo a rimar. E já agora, quem quiser ser patrono, é uma boa altura, receberam um chequezinho da avó, aquela nota de 20 euros, podem fazer já o plano anual com 15% de desconto. O que é que tem que fazer? É o patreon.com/sem barbas na língua. E escolha lá uma das modalidades e pronto. Já tem acesso aos episódios todos semanais, não só 2 por mês, e ainda mais 4 extra por mês também. Portanto, na verdade, 2 euros por mês dá-vos acesso a 6 episódios a mais por mês. É uma pechincha e é até muito barato. Só não vamos subir os preços este ano, porque às vezes fazemos isso e fazemos atualizações. Este ano nem falámos disso, mas como há inflação... Sim. A gente vai deixar passar. Ou seja, nós fazemos olha, em vez de sermos como a Jerónimo Martins, sim, ou as empresas de gasolina e de energia, sim, que aumentam o preço, nós estamos convosco. Não, que aumentam na inflação, mas depois não voltam a descer, não é? Sim. Muitas vezes. E aproveitam. A inflação também tem muito a ver com especulação. Ou seja, sim, claro. Há um aumento e aproveitam para aumentar mais certos produtos. Não é? Sim, nunca aumentam com base na inflação. Não é? Sim. Mas então, já que estamos a falar da comunidade Sem Barbas na Língua, sejam eles patronos ou não, vamos aproveitar para falar aqui do chamado Spotify Wrapped, que é uma manobra de gênio de marketing, muito bem pensada, porque eles metem as pessoas, tal como nós estamos a fazer agora, a promover a marca e o serviço do Spotify, e já vamos falar disso, mas vou aproveitar para vamos falar disso. Os números que nós vamos aqui dar é exclusivo do Spotify, ou seja, nós temos muitos ouvintes que não ouvem no Spotify, que ouvem noutras plataformas, temos muitos ouvintes que ouvem até os patronos, por exemplo, só ouvem através do Patreon. Várias pessoas me mandaram mensagens a dizer isso, mas em relação ao Sem Barbas na Língua, no Spotify, exclusivamente no Spotify, fizemos 1003 minutos de conteúdo, fomos ouvidos em 55 países, fizemos 22 episódios e tivemos um aumento de 23% de seguidores em relação ao ano passado no Spotify. Sim. Mesmo diminuindo a frequência. Diminuindo em metade de episódios. Passou de ser semana sim, semana não. Sim, finalmente fazíamos 50 episódios, porque era quase todas as semanas, tirando 4 semanas. Fazíamos 48, não é?
4 semanas ali que não fazíamos no verão normalmente. Depois estamos no top 5 de podcasts de mais de 8.000 ouvintes e no top 10 de mais de 11.400 ouvintes. Foi o podcast mais ouvido por 2.000... E no top 1 de 2000 e tal, pois. Sim, e somos o podcast mais ouvido por 2.227 pessoas. Isto no Spotify. Agora, isto eu adoro, que é a parte horóscopo. Que é a personalidade dos ouvintes. Sim. Entusiasta. São entusiastas. Não é? São entusiastas. Os teus ouvintes são verdadeiros superfãs. Sabem logo quando é que o seu podcast preferido lança um episódio novo e estão sempre lá para te apoiar. Isto deve ser igual para todos, esta merda. Não, varia, porque eu fiz do Gandim e era diferente. Era tipo, havia o entusiasta, o aventureiro, que era descobrir coisas novas. Assim, tipo, deve haver para aí 10. E depois, aquilo depende do tipo de música que eles ouvem. Gera assim. Ou é a parva, ou é o cabrão, o imbecil, o traidor. São idiotas, são todos idiotas. 54% dos nossos ouvintes no Spotify descobriram-nos em 2022 e a pontuação dos nossos ouvintes foi de 4.8 em 5. Chupem, muito bom, muito obrigado. Esta aqui não percebi muito bem, que diz estás entre os primeiros 1% dos podcasts mais seguidos, mas depois tem 43% cá em cima. Isto quer dizer o quê? Percebeste? Não sei, não vi, não estou a ver isso. Ok. Vou-te mostrar aqui, se consegues ver. Deixa eu ver. Consegues ver? Não sei. Sim, consigo, mas não sei o que é isso. Ok. Não sei se são os seguidores novos que tivemos ou audições novas, não sei. E agora esta aqui é que me surpreendeu. O nosso podcast está entre os 5% mais partilhados a nível global. Já viste? Mas deve ser global nacional, não é? Se é global, não é nacional. Mas tem que ser, é impossível ser. Quer dizer, há tantos, há milhões de podcasts no mundo e há centenas de milhares de podcasts que estão a começar e que ninguém ouve. Sim, mas tens podcasts nos Estados Unidos que são ouvidos por milhões, pá. Sim, mas se fores 5% dos podcasts, se calhar são 100 mil podcasts. É que diz partilhados a nível global, é o que diz aqui. E portanto pode não ser impossível, visto que, mesmo que tenhas nos Estados Unidos 10 mil podcasts muito mais ouvidos. Ok, mas há tantos podcasts. Há tantos e tantos e tantos, e depois noutros países cada pessoa tem o seu podcast, há tantos podcasts que ninguém ouve, que pode acontecer isso. E fomos 50% partilhado no WhatsApp, 28% por ligação direta, 8% no Instagram e 8% de outras plataformas e 4% no Facebook. Fomos ouvidos em 55 países. Primeiro Portugal, depois Reino Unido, Suíça, Países Baixos e Luxemburgo, claramente países de imigração. Sim. É tipo... Qual é o segundo? É Reino Unido, não é? Reino Unido. Tive várias pessoas a mandar-me a dizer tipo Bélgica, Estados Unidos, mandaram-me várias pessoas de vários sítios, porque se sentiram excluídos, não é? Não vinha a lista toda. Criámos 1383 minutos de conteúdo novo. E era o que eu estava a dizer, isto é um gajo que foi de Interrail e foi a ouvir o podcast, sabe? E me marcou logo tipo 10 países e na verdade é só ele que passou lá. Isto quer dizer é que há portugueses em muitos lados, não é? E o nosso conteúdo equivale a mais de 89% do que outros criadores na categoria de comédia. Sempre que nós não somos bem comédia, mas pronto. Sim, nem sei como é que ele categorizou comédia no Spotify, porque no outro está entretenimento. É o algoritmo. Não deve ter, só devia ter essa categoria, não sei. Bem, e agora que já chupámos a nossa própria pizza de podcast, não é? Foi chamado Autoflácio. Vinha um artigo interessante no El País a falar sobre este golpe de marketing do Spotify. É mesmo muito bem pensado, porque todas as pessoas, quando é música, todas as pessoas adoram partilhar isto, visto a quantidade de stories que foram criadas, não é? No Instagram, por causa disto. Sim, é os dados, ainda por cima, alguém dizia que é tipo, tornaram fofinha a cena do estamos atentos a todos os teus passos. Exatamente. Tornaram fofinho, tornaram estiloso, sim. Tornaram tipo, porque tu queres mostrar os teus gostos musicais e ainda por cima na música há sempre uma certa vaidade, não é? Sim, tipo, eu ouvi isto, não é? E para chamar a atenção, de certa maneira. Mas basicamente o que eles estão a fazer é, através das quantidades de horas e da música, das bandas que tu ouves, dos podcasts, dos teus favoritos, conseguem fazer algumas inferições sobre quem tu és e depois vender-te publicidade, não é? Em função disso. Mas o que é bom disso é que
quando o algoritmo for melhor ainda, conseguem-te dizer, olha, esta banda que está a aparecer, Claro. tu vais gostar disto porque gostas disto, ou este podcast, isso é fixe. Não, isso é fixe. E já fazem isso, não é? Se gostaste disto, vais gostar disto, não é? Sim, Tipo, sim, nas criam tuas outras tuas playlists. rádios. Eu não uso muito o Spotify, uso para ouvir podcasts, não uso muito para ouvir música. É muito Mas raro. olha, eu já descobri imensa música graças a isso, às rádios e a não sei o quê. Sim, também. Mas não ouço assim muito música, é mais podcast. Mas olha, coisas que a plataforma sabe e que eu não sabia. Sabe o teu nome, onde é que tu moras e a tua idade. Não sei como, mas sabe isto. E os gostos musicais, eles, por exemplo, dão aqui um exemplo. Se tu ouves heavy metal à tarde, mas à noite preferes canções infantis, muito provavelmente tens um pai ou uma mãe. Isto são coisas básicas, não é? De inferição. Depois, tipo, se o streaming deixa de funcionar à hora de um jogo de futebol, é porque normalmente és um aficionado de futebol. Depois tem a ver com o tipo de música que ouves. Se metes música sexy à noite é porque estás no início de namoro. Mas temos de ver, por exemplo, com o desporto, que tipo de música é que tu ouves a determinada hora, possivelmente se é de manhã vais correr, ouves aquela música, não é? Imagina, tens uma playlist mesmo de running. Sim. E tudo isto, não é? Isto são inferições, estas ainda são relativamente básicas e podem falhar, não é? Porque depois o ser humano tem muitas especificidades. Mas funcionam, é a pedra de toque da economia digital moderna, que é tu direcionares a publicidade para as pessoas, para aquilo que tu achas que essas pessoas querem, não é? Sim, se bem que o Spotify, se tiveres o premium, nem levas para uma publicidade. Não, é verdade. O Spotify partilha os dados com o Facebook, mas pois tu a podes questão é essa, desligar levas isso. é com a publicidade de outros lados, porque eles vendem a data. Levas de outros lados. Mas tu podes desligar isso. Sim. E também usar a tua informação do consumo de música para a publicidade personalizada. Isto se não tiveres o premium, não é? E isso não podes desligar completamente. O que tem lógica. Agora, é engraçado porque eles levantavam essa questão. Há outros dados que, se fossem de outras plataformas, que tu não partilhavas, não é? Partilhas este porque a música tem um certo glamour, não é? E porque parece mais inócuo, não é? Não tens ali grandes coisas pessoais, não é a tua conta, não tens mensagens, ninguém pode publicar coisas por ti. Tipo, é menos perigoso. Se alguém te rouba a password do Spotify, tu não ficas minimamente preocupado. Se te roubam a password do Facebook ou do Instagram, já ficas... Sim, o Google, por exemplo, o Google tem muito mais informações sobre ti, nomeadamente, tipo, onde é que estiveste, até com quem é que estiveste, conseguem saber isso, do que propriamente o Spotify, não é? A informação do Spotify julgo que será mais inócua. Sim, a polícia, imagina, é suspeito de um crime e a polícia manda um mandato para saber os dados do Google e do Facebook, não vai pedir os dados do Spotify. A polícia não vai querer saber que música é que tu estavas a ouvir, a que horas. Muito bom. Quem devia ter isso era o Pornhub. Isso é que era giro. Por acaso. Mas para isso tinhas que ter conta de Pornhub. Apesar deles Ok. conseguirem ver através das cookies e merdas. Mas isso era giro. Chegares ao fim do ano e saber quanta pornografia consumiste, o estilo favorito e que tipo de masturbador és tu. Isso era muito giro, por acaso. Isso era Olha, fixe. era um bom sketch, por acaso. Yeah. Já que eles não fazem isso. Diz-me uma coisa, quando tu estás a ver pornografia em modo anónimo, a Google sabe na mesma o que é que estás a ver, certo? Sabe na mesma, sim. Sabe na mesma. Aliás, antigamente nem tinhas o disclaimer. Quando abrias o modo incógnito, agora tens. Eles já têm lá, eu nunca li, mas já estão a fazer tracking de muitas coisas. Provavelmente estão-te a guardar cookies também, para depois os sites verem os teus favoritos e isso tudo. Porque não sei o que é que guarda, não fica no histórico, mas fica no histórico. Não sei... Ou seja, não fica no teu histórico, se alguém lá for a seguir ao computador não vai ver. Fica em algum histórico. Fica em algum sítio, sim. Não nos iludamos. Muito bem. Olha, o que é que eu te queria falar mais? Que nesta altura do ano, que é uma altura de transição, e normalmente fala-se muito dos grandes feitos, das grandes descobertas. Eu até tenho aqui uma lista das descobertas científicas interessantes, ou fazem-se previsões do que é que vem aí, e eu achava que nós, no final deste ano, e com tudo o que já passámos com a pandemia, com a guerra, era bom lembrar as pessoas que ao menos estão vivas. Sim. E que pode sempre piorar. E há uma expressão latina que é o memento mori, que está muito presente até na arte, tipo, de vez em quando vês quadros da Renascença, não sei, tem uma caveira. Um espetáculo do Rui Sinal Cortes era Memento Mori, era o nome. E a ideia é basicamente lembrar-nos que somos mortais, não é? Uma espécie de lição de humildade, esquecermos isso, não é? Esquecermos isso. É um carpe diem que não ficou manchado pelas tatuagens ao fundo das costas. Exatamente. Mas é a mesma coisa. E que está muito presente na cultura cristã,
aí na cultura ocidental. Há até pessoas que têm, tipo, imagina uma caveira na secretária, para se lembrarem sempre, quando tudo corre mal, ou quando tudo corre demasiadamente bem, esqueceres, no final, vamos todos morrer. Essa ideia de que vamos todos morrer é sempre uma espécie de trazer-te à terra, não é? E de banho de humildade. E como tal, eu acho que era importante nós recordarmos algumas pessoas que morreram neste ano. Desde já a Cláudia Isabel, morreu esta semana. Exatamente. Aliás, foi isso, por isso é que me lembrei dela. Lembrei-me, desculpa, de fazer este Memento Mori. Tu gostavas da música da Cláudia Isabel? Sim, era a minha música favorita. Não me lembro de nenhuma música dela. Lembro dela aparecer no Herman Sick, aí começou a ficar conhecida. Achei só engraçado, curioso, é alguém, por exemplo, não se fizeram diretos, não se fizeram tantas homenagens, e é alguém que tem uma carreira mais longa e mais de sucesso do que a filha do Tony Carreira, que tinha lançado 2 músicas. Mas não era filha do Tony Carreira. Exato, mas é engraçado como há essa diferença, não é? Mas foi uma morte um bocado estúpida, não foi? Porque ela sentiu-se mal e saiu do carro, não foi? Sim, os meus pais é que me estavam a contar, eu nem vi a notícia, vi só que tinha morrido na A2, e acho que se sentiu mal, parou o carro, depois acho que saiu do carro, não sei se foi para ir à estação de serviço ou voltou, depois sentou-se no carro e levou uma panadona. Bang. Olha, então tinha aqui uma lista de mortes que foi feita pelo público. A maioria são velhos, portanto também não há assim que... E foi tudo gente que tomou a vacina. Que morreram por causa da vacina. Sim, é tudo gente vacinada, provavelmente. Aliás, a Cláudia Isabel, de certeza que era vacinada. E leva tinha acabado de levar a vacina nova. E leva, se calhar, por isso é que estava a sentir mal. Mas olha, eu nos últimos 2 anos tive 2 momentos mori. Em 2021 morreu o meu pai, em 2022 morreu a minha avó. Deixei de ter ascendentes diretos a vivos. Mas olha, morreu o Sidney Poitier, que foi o primeiro ator negro a receber um Oscar. Morreu o Armando Gama. Não sei se te lembras do Armando Gama. Lembro do seu cabelo. Do seu cabelo. Não era esse que dizia que se batia na mulher? Era, da Valentina Torres. Pimba. Morreu mais um cantor, que foi o Meat Love. Também conhecido como rolo de carne em português. Sim, exato. E a Elsa Soares, que fazia jus ao nome, não é? Porque era alguém que gostava muito de comer. A Elsa Soares, que era uma cantora brasileira, também já era bastante velha. Depois morreu em Portugal o Lauro António e o Otto Albarrán, 2 figuras que marcaram a nossa... O Lauro António era a fonte de inspiração para o Lauro Dérmio do Herman. Exatamente. Did not conceited doing. Morreu o William Hurt, que era um ator que eu gostava bastante. Morreu o Ray Liotta, o grande protagonista de um dos meus filmes preferidos, o Goodfellas. Quem é que morreu mais? Morreu o José Eduardo dos Santos, que gerou um problema com o seu cadáver, né? Não confundi com o José Rodrigues dos Santos. Não, esse está vivo. Para teu desgosto ainda está vivo, não é? Não, é verdade. Morreu o Jô Soares, morreu o Chalana, esse morreu relativamente novo, com 60 e tal, um dos meus grandes ídolos da infância do futebol. Morreu o Gorbachev, que também já não ia para novo. Dos escritores morreu a Hilary Mantel e o Javier Marias, para quem gosta de literatura. E quem é que morreu mais? Estás a ver aqui. Morreu a Gal Costa, que falámos aqui disso. O Pablo Milanés. O Fernando Gomes. E é isso. O Bibota. Sim, Bibota. Tu não estavas no Porto quando ele morreu, não notaste consternação? Não. Não tem nada. Não tem nada. Notou-se mais nas redes sociais, então, do que nas ruas do Porto. Sim, não houve uma homenagenzinha nos aliados? Não sei. Os aliados estão em obras. Então? Então, por causa do metro. Então. Muito bem. Olha, e finalmente, para fechar o último programa de 2022, queres fazer alguma previsão? O que é que achas que vai acontecer em 2023? Como é que imaginas que seja 2023? Porque 2022 claramente foi um logro. As pessoas pensavam que ia ser mais fixe. E depois, pumba, em fevereiro, invasão da Ucrânia. Sim, mas imagina, foi mal para os ucranianos. Para nós continua igual. No sentido em que a inflação aumentou, taxas de juros, as pessoas estão mais apreensivas, não é? Estão mais aflitas. Não foi aquela coisa que agora é que agora vamos recuperar a economia. Em termos económicos, vai ser a década do caralho, a década dos anos 20, como foi no século. Eu acho que o próximo ano vai ser um ano de boa recuperação.
económica. Vai ser um ano... Lembram-se que eu previ aqui a pandemia, não é? Aliás, eu não previ, eu pedi a pandemia em 2017 e a pandemia veio. Então. Pede qualquer coisa. Portanto, também já pedi um asteroide, portanto vamos ver. Eu acho que o próximo ano vai ser um ano de recuperação. Vai ser um ano em que talvez a pandemia acabe, definitivamente, porque podemos esquecer que ainda não acabou, não é? A China ainda está com lockdowns a torto e a direito. Isso também tem depois implicações no resto do mundo. E acho que vai ser um bom ano. Vai ser um ano que eu vou comprar casa. Imagina, se houver uma crise. Por um lado, eu gostava que houvesse uma boa crise, que é para as casas descerem de valor. Precisava mas isso não é bom, mas isso é se tu comprares a pronto, porque quem está a comprar casa, mesmo que haja uma crise, os juros vão estar muito altos, não é? Certo, mas mais vale juros altos para uma casa de 150 mil do que juros altos para uma casa de 300 mil, ainda assim. Sim, mas tipo, claro, mas nenhuma casa de 300 mil vai cair para 150 mil. Não sei. Não vai. Da outra vez desvalorizaram para aí 40%, ou o que é que foi? Sim, mas não parece depois recuperou, que isso não é? Ia acontecer. Mas era diferente, porque Lisboa não estava no mercado global imobiliário. Eu sempre tenho falado com várias pessoas sobre isso. E estamos a falar, obviamente, de sítios como Lisboa e outros sítios valorizados. E várias pessoas que me disseram que pode arrefecer, mas nunca vai haver uma queda como houve com aquela crise. Não sei, também ninguém previu essa queda. Só aquele gajo do filme. Sim. Ninguém Big Short. É verdade. Não é? Big Short. Bom filme, por acaso. Também nunca ninguém prevê isso, portanto. Mas eu acho que vai ser um ano bom. Ou não. Ou vai estourar uma guerra nuclear, vêm outras variantes da pandemia, há uma crise económica e social profunda e 2024 é Mad Max. Seja como for, acho que vai ser um ano de mudança. Para bem ou para mal. Vai ser um ano mexido. Vai ser um ano mexido. É isso que a gente também precisa. Olha, tu há bocado falaste do asteroide e vou deixar as descobertas científicas para o próximo ano, para fazer o balanço, mas vou aqui salientar que uma das descobertas teve exatamente a ver com o asteroide que acabou com os dinossauros e com muitas outras espécies. Fala-se muito dos dinossauros, mas basicamente foram quase todos com o caralho, não é? Não foi só os dinossauros. Que foi há 66 milhões de anos. Caiu na Península de Yucatán, no Sempre ouvi dizer 65 milhões de anos. Na escola aprendi 65. Agora já vai nos 66, percebe? Como se já tivesse passado 1 milhão de anos. Aliás, eu lembro que era 64 milhões de anos, depois passou a ser 65, agora é 66. Estes gajos sempre inflacionados. É só para atualizarem os livros de ciência da natureza, percebes? E venderem mais às crianças. Uma cratera com praticamente 10 km de diâmetro, e descobriu-se em fevereiro, estudando fósseis de peixes, que quando este asteroide caiu, deixa-me cá ver onde é que está. Caíram, houve uma chuva de pedras, de calhaus, a altas temperaturas, a distâncias maiores de 1000 km de onde aconteceu aquela cratera. Portanto, estamos a falar de uma merda tipo explosão nuclear. Muitas vezes maior. Sim. E que... Mas a cratera só tem 10 km? Sim. Tinha ideia que o asteroide tinha 10 km. Tens razão. É isso mesmo, é um asteroide. Acho que a cratera tem 100 km, uma coisa tens assim. Tens razão, claramente. Era pouco, 10 km era pouco, tens razão. Olha, ficou alguma coisa da escola, hein? 64 milhões de anos. Ficou. E que descobriram que há sinais de uma cratera subaquática na costa oeste africana, da mesma altura que esta, e que talvez que tenha era evidência de que um pedaço do asteroide se partiu e que foi para aquela zona. E pronto. Portanto, dito isto, eu quero dizer que o quê? Que é 66 milhões de anos, ou 65 ou 64, é muito tempo. Pode acontecer outra vez. Vai acontecer outra vez. Sim. Isso é uma inevitabilidade. Até porque esse não foi o único meteorito o único asteroide a atingir a Terra. Sabes qual é a diferença entre um asteroide? No início da Terra, até haver vida, isso era constante. Não? Claro. Sabes? E depois Deus pensou, agora já estão lá eles, já não vou mandar mais asteroides. Sim. Sabes qual é a diferença entre um asteroide e um meteorito? O meteoro, e há o meteoro também.
Um é o que se desintegra na atmosfera. Acho que é o meteoro. O meteorito e o asteroide, já não sei. O cometa sei que tem a cena de gelo e a cauda e não sei o quê. Tem a ver, eu te ouvi isso no outro dia, é um bocado como teres... os espanhóis têm mais isso, que é a vaca, mas para comer é a ternera. Tipo o animal, não é? O pez e o pescado. Pois o asteroide é quando caiu, não é? Já na Terra. Ou não, ao contrário. O asteroide é o que vem do espaço e o meteorito é o que se apanha. O que se apanha, pois, ok. E o Já meteoro é o que se desintegra na atmosfera. Exatamente. É o que isso. já está cozinhado, não é? Sim, O pez é o animal. O pescado é já é cozinhado. Sim, sim. Portanto, o asteroide seria o pez e o meteorito seria o pescado. E é com esta analogia entre a culinária e a astrofísica É isso. que nós nos despedimos de mais um ano. E mais pronto, um Natal. Esperemos que não venha aí o asteroide, só por nós termos falado dele. Mas se vier, pode ser que... Se vier também ainda tens uns anos, porque tu fizeste a premonição em 2017 e a pandemia só chegou 3 anos depois, portanto ainda temos 3 anos para curtir. Sim, mas eu já falei disto há uns tempos. Não sei se não está para chegar. Estás a ver? Está para chegar. Vamos ver. Mas também morrias com a sensação de que tinhas um superpoder qualquer de premonição, não é? Sim, e morre toda a gente. Não, mas a gente vem para umas caves. Vamos para umas caves, temos que construir uns abrigos e tal. Tens de te fazer amigo do Elon Musk, porque de certeza que ele tem um abrigo anti-asteroide. Sim, vai logo para Marte, provavelmente. E é isto, minha gente. Boas festas. Até para o ano. Até para o ano. Boas entradas.